Storytelling não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, é uma das ferramentas mais poderosas da atualidade. E se você já entende que a gente vive na era do entretenimento, então você com certeza já tem ciência de que contar boas histórias é fundamental para ter sucesso hoje em dia. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo, e neste podcast, sempre de maneira bem descontraída, descomplicada, a gente fala de tudo um pouco: marketing, negócios, mentalidade e o que mais vier na minha cabeça e eu achar que estrategicamente faz sentido eu dividir com vocês. No episódio de hoje, eu vim confessar pra vocês que eu realmente acredito que ter aprendido storytelling, os fundamentos de storytelling, foi uma grande virada de chave na minha jornada. Eu dificilmente falo que coisas foram viradas de chave, porque eu não acredito que a virada de chave seja algo que é do dia pra noite. Eu espero que você não acredite nisso também. Quando eu digo que foi uma virada de chave, foi porque existe mesmo um antes da Helena entender e conhecer esse conceito e um depois da Helena entender e praticar esse conceito. Antes da gente entrar no episódio, eu queria te avisar que a Nova Onda, o meu ecossistema de criação de conteúdo estratégico com foco no TikTok, que sim, é a rede que mais pede por entretenimento, está oficialmente aberta, mas por tempo limitadíssimo. A gente decidiu fazer uma pré-venda de 48 horas, relâmpago mesmo, com poucas vagas e uma oferta super especial. Eu deixei o link na descrição deste podcast para você poder saber mais sobre o produto e, obviamente, se você tiver qualquer dúvida, você pode clicar no link que tem ali de WhatsApp e falar com o meu time. Dentro da Nova Onda, eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre o método 5Cs, que tem muito como embasamento o storytelling, porque a gente vive na era do entretenimento. Então você precisa aprender a criar conteúdos que cativem. A gente criou um método, né? Ano passado eu desenvolvi um método que eu compartilho dentro do ecossistema. E além de ter acesso ao método, você também tem acesso a um curso de monetização no TikTok, tem acesso a um curso de TikTok Shop e também uma inteligência artificial que vai te ajudar a criar estes roteiros para que você coloque o storytelling na prática. Mas agora vamos entrar no conteúdo do episódio. Não sei se você sabe, mas eu sou formada em publicidade pela SPM São Paulo. É uma faculdade super renomada. E por que eu tô te contando isso? Porque dentro da faculdade a gente teve uma matéria de storytelling, a gente aprendeu storytelling. Só que uma das grandes questões que ficavam na minha cabeça é: tá bom, entendi, mas isso então é só pra marca grande. Por quê? A gente via essas campanhas maravilhosas que a Cartier fazia, que o Macallan, que é o whisky do 007, fazia, e era tudo muito cinematográfico e contava uma história com um enredo, com um diretor, com tudo. E aí eu pensava, tá bom, mas como que eu, mera mortal, posso aplicar isso nos meus negócios? E eu imagino que é o que você pensa também. Por isso, nesse episódio de podcast, eu vim te falar como que você vai usar o storytelling de uma maneira prática, no seu dia a dia, para fazer o seu cliente se encantar mais pelos seus produtos, pelo seu serviço, para dar um motivo para o seu cliente se importar e, mais do que isso, para criar conteúdos que efetivamente cativam. E o meu desafio pessoal nesse episódio com vocês é fazer ele ser o mais breve possível. Aqui a gente vai explorar tudo que precisa ser explorado de storytelling para você sair daqui dominando esse assunto no menor tempo possível, porque eu valorizo e honro muito o seu tempo. Então, hoje não vai ser um episódio que a gente vai bater tanto papo, mas que eu vou tentar trazer todos os conceitos que você precisa dominar para você conseguir aplicar storytelling no seu cotidiano. Pra gente começar, eu separei alguns dados para te provar que storytelling funciona. Se você ainda tá na zona da dúvida do será que esse negócio é bom mesmo? Será que eu deveria aprender mesmo esse tal de storytelling? Então fica aqui comigo que eu vou te falar alguns dados. Mas antes disso, eu queria te explicar de um jeito bem simples o que é esse tal de storytelling. A gente acha que storytelling é como se fosse a historinha da Branca de Neve, da Cinderela, mas não. A gente tá muito enganado quando a gente pensa isso. Storytelling nada mais é do que um embrulho para presente. Grava essa associação que vai ficar muito mais fácil de você entender. O que isso significa? Que muitas vezes você tem um jeito atraente
de passar uma mensagem usando storytelling, ou você tem um jeito chato de transmitir a mesma mensagem. Vamos para um exemplo prático. Vamos supor que eu preciso te vender este microfone que eu estou usando aqui no podcast. Eu tenho duas formas de fazer isso. O jeito mais óbvio, que a maior parte das pessoas faria. Então eu posso virar e falar, esse microfone é muito bom. Ele isola bem o som, ele é fácil de usar, ele tem um adaptador que vai encaixar em vários tipos de celular, enfim, que você pode comprar junto num combo. Eu posso fazer todo um relatório sobre o microfone. Ou então, eu posso te contar como foi que eu decidi começar o meu podcast e por que eu também transmito ele pelo YouTube. E no final, te dizer que um dos únicos equipamentos que eu comprei foi este microfone. E que, se você tá querendo começar um podcast, eu te diria que o único, talvez realmente o essencial seria você ter um bom microfone. E esse aqui é a minha recomendação. Eu peguei uma mesma informação e, ao invés de eu falar ela de uma maneira chata, eu embrulhei essa informação para presente dentro de uma história. A gente gosta de receber presente, mas a gente não gosta de receber palestrinha. Entende a diferença? A pessoa que quer algo extremamente técnico, provavelmente ela já tá com um nível de consciência muito alto. Então ela já tá ali procurando, ela já sabe da dor, ela já sabe tudo. Mas ela, às vezes, não vai nem entender como ela vai usar esse microfone. Então, quando eu trago um contexto, eu trago uma história, eu torno tudo mais atrativo. Qualquer informação mais atraente. Entendendo isso, agora você tá pronto para receber os dados. Mais de 70% das decisões de compra são tomadas com base na emoção, não em lógica. Isso vem de uma pesquisa de Harvard Business School. Conhece? É bem famosa, bem renomada. Então, sim, é uma pesquisa de confiança. O que isso significa? Que quando eu embalo essa informação dentro de uma história, eu te dou um motivo para se importar, um motivo emocional. As suas chances de comprar ficam muito maiores quando eu embalei essa informação de um jeito emocional, usando storytelling. De acordo com uma pesquisa de Stanford de 2023, um bom storytelling gera até 2 vezes mais engajamento do que uma simples apresentação de dados, que foi o dado que eu falei pra vocês no começo desse episódio. E de acordo com a Nielsen, numa pesquisa de 2024, o tempo médio de atenção em um vídeo online aumenta 47% quando a informação era entregue em um formato narrativo, em um formato de história. Porque estamos vivendo na era do entretenimento. Criadores que usam o storytelling crescem 3 vezes mais rápido em engajamento nas redes sociais, de acordo com uma pesquisa da Social Insider de 2024. E um último dado, também de Harvard de 2023, diz que conteúdos que geram identificação emocional são 80% mais lembrados do que conteúdos informativos. Então, não, meus queridos, se você não souber fazer um bom vídeo com bastante entretenimento, construir uma marca que conta uma história, que tem símbolos, analogias, motivos para que o seu público lembre dela, e aqui eu tô falando de marca pessoal, de influência, de prestador de serviço, de marca de produto, vai ser muito difícil você conseguir cativar a atenção das pessoas. E se você continuar sendo ignorado porque você não cativa a atenção, você não ganha nem o benefício da dúvida. As pessoas, elas não param nem para te ouvir, mesmo que você ainda não seja conhecido, mesmo que você seja um completo estranho, se você ganhar o benefício da dúvida isso daqui parece interessante, você com certeza vai ter uma chance muito maior de realizar a venda. E agora, em tempo recorde, eu vou te falar tudo que uma boa história precisa ter. Primeira coisa, precisa ter uma boa estrutura. Uma boa história é aquela que te envolve do começo ao fim. Para que isso aconteça, você não pode entregar o ouro da história logo nos primeiros segundos. Se você já entrega o clímax, o final, por que você vai assistir até o final? Do conteúdo, do filme, da palestra. Se eu já te falo que a mocinha e o cara vão ficar juntos, mesmo depois que eles se separarem porque ele traiu ela e ela voltou, será que vai ter a mesma graça? Você pode até saber que eles ficam juntos no final, né? Porque a última cena é a primeira. Mas você vai passar o filme inteiro tentando entender por que aquela cena final aconteceu. Meu Deus, será que ele morre? Meu Deus, será que eles ficam juntos? Ou foi uma pegadinha? Então essa curiosidade instiga a gente a assistir os próximos segundos. Nos conteúdos tem que ser assim. Eu falei isso pra vocês no último episódio. Cada segundo importa. E qual é a estrutura que eu mais gosto? É a estrutura que eu aprendi no livro Histórias que Inspiram, da Kindra Hall. O Histórias que Inspiram é o meu livro preferido de storytelling. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo fortemente a leitura desse livro, tá? Mas basicamente,
ela diz que toda boa história pode seguir uma estrutura de 3 momentos. Primeiro é o momento normal. Você contextualiza a sua audiência dando somente os detalhes que importam para que ela se transporte para o local da história. Então vamos supor que eu vou te contar a história de como eu comecei a empreender. E aí eu viro e te falo, eu já estava estudando sobre empreendedorismo, eu já queria muito começar a empreender. E aí eu comecei a escutar podcasts sobre o assunto. E aí teve um dia que eu tava prestes a entrar no banho, eu falei, vou colocar um podcast pra eu ouvir enquanto eu tomo banho. Coloquei play no podcast e a pessoa falou, você tem que resolver uma dor real. Aí eu pausei o podcast e fiquei pensando, que dor será? Eu tava sentada na minha cama, assim, que ficava bem de frente pro meu guarda-roupa. E aí eu olhei pro guarda-roupa e pensei, é isso, não tem uma semana na minha vida que eu não pense que eu não tenho roupa suficiente, porque nenhuma das minhas roupas atende mais do que uma ocasião. Ou ela é de balada, ou ela é de sair à noite, ou ela é de trabalho. Por que não criar uma marca que as roupas são de trabalho, mas também não para sair à noite? Que é meio que um básico bem feito, confortável para a mulher moderna. E assim nasceu a ideia da minha marca de moda. Repare que eu estabeleci o contexto. Eu basicamente contei a história inteira, tá? Teve a dúvida, que foi basicamente um clímax, e aí você vai perceber que eu errei em algo muito crucial na hora que eu terminar de te contar essa estrutura. Mas basicamente, eu espero que você tenha aí do outro lado se imaginado sentada comigo na cama, olhando para o armário. Eu te dei os detalhes que importavam para que você se transportasse. O normal é onde você vai dar o motivo para as pessoas se importarem. É onde você vai gastar o menor tempo possível, mas o suficiente, e às vezes pode ser 30 segundos, 1 minuto, 10 segundos, 2 segundos, independente do que seja, mas você vai gastar um tempo para contextualizar a pessoa, colocar ela na mesma página que você, dentro da sua história, para que ela se importe com o que vai acontecer na sequência. Repare que todos os filmes passam um tempo apresentando os personagens. Antes de algo acontecer dentro de um filme, antes da Marley chegar na família, eles mostram como era a vida da família antes da Marley chegar. Então, você vai... É do Marley ou da Marley? Putz, esqueci se é homem ou mulher. Talvez vocês queiram me matar, os fãs de Marley e eu. Mas enfim, eu vou chamar da Marley, né? Deixa eu pesquisar, peraí. Tá, ainda bem que eu pesquisei porque é do Marley, é um macho. Tá? Desculpa, fãs do Marley e eu. Então, basicamente, esse momento, ele é super importante. Mas toda a história tem conflito. Grava isso, tá? Então, toda boa história, eu já te falei aqui, toda boa história tem uma estrutura. Dentro dessa estrutura, você precisa estabelecer um contexto, um normal, um motivo para as pessoas se importarem. Vai anotando. Além disso, toda boa história precisa ter um conflito. Por quê? Porque é o conflito que vai gerar o interesse de você terminar a história. Por isso que a nossa vida, ela é tão cheia de histórias. Basta a gente conseguir olhar para ela e fazer a leitura das histórias que existem. Por quê? Porque a nossa vida, ela não é estável. Ela é cheia de conflitos. Um dia as coisas estão bem, no outro dia as coisas estão péssimas. A gente acorda bem-humorado, depois a gente tá mal-humorado, a gente tem dinheiro, depois a gente perde o dinheiro, a gente tem não sei o quê. Então esses conflitos são excelentes pro storytelling. E aí, o que acontece tem um momento bem específico que algo acontece. Algo importante acontece. Esse momento, ele tem que ser ultra específico, porque ele tem que soar como uma grande virada de chave. Eu falei pra vocês de virada de chave? É exatamente isso. Tem que soar como uma virada de chave. Na história do empreendedorismo, o que eu te falei? E aí eu olhei pro meu guarda-roupa, olha como é específico e eu detalho. E eu pensei, é isso, o meu momento eureka. A partir dali, nada mais vai ser igual. O momento que Marley chega na casa, dali pra frente, nada mais vai ser igual. E até aqui é o storytelling que a maior parte das pessoas fazem. Só que tem um terceiro momento, que é o momento que efetivamente gera venda, que é o novo normal. Depois que isso aconteceu, tudo mudou. E este é o novo normal. Vale lembrar que dentro de um filme, existem muitas explosões. E dentro da sua história, podem ter muitas explosões. Essas explosões são os plot twists, as coisas marcantes. Como o filme tem 2 horas, você vai ter muitas explosões. Você tá fazendo um vídeo de 30 segundos, você não pode ter muitas explosões, porque simplesmente não vai dar tempo. E aí se estabelece um novo normal, que é um momento onde acontece uma transformação, uma virada, e esse momento é o que vai convencer as pessoas a comprarem de você. Não esquece disso, tá? Vou trazer essa história do empreendedorismo. Por que ela tá errada? Porque a gente aprendeu a contar a história assim, e aí tudo foi diferente. Que bom, isso te move?
Não, você não entende direito qual foi a transformação. O fulano foi lá e você não acredita, ele traiu a ciclana. E aí? E agora eles estão lá, sei lá o que vai acontecer. Pô, que merda, né? Você tá me contando a fofoca pela metade. Você não tem a conclusão. Isso quebra a história. Então, o legal é quando você consegue concluir. E a partir daquele momento, eu corri atrás, desenvolvi a marca. E aí a gente, no primeiro mês, conseguiu alcançar diversas influenciadoras. Porque a nossa mensagem ecoou para essas influenciadoras. Elas sentiam a mesma dor que eu senti. E aí a gente foi criando uma marca que era super legal, super forte. Que todas as calças tinham elástico, que tinha realmente uma modelagem muito legal, roupas descomplicadas, mas que serviam mesmo pro trabalho. E até hoje, as minhas roupas preferidas, essa história é verdade, tá, gente? São da Helena Rodrigues, que é a minha antiga marca de moda sustentável. Porque ela realmente era algo que eu não encontrava no mercado. Então, eu te dei um motivo pra se importar, eu contei o porquê a minha vida foi transformada. E aí, se eu quisesse falar, inclusive, a gente tem as últimas peças da marca, a marca já fechou faz tempo, tá? As últimas peças da marca estão no link que está na minha bio. Talvez isso te desse um motivo pra você ir lá olhar. Nossa, ela tá falando que eram as peças preferidas. Você entende a sutileza? É um novo normal, como as coisas ficaram. E aqui vai mais uma lição. De nada adianta você contar uma boa história, mas não direcionar para a chamada para ação que você quer. Então a história, ela precisa caminhar para que a pessoa chegue aonde você quer que ela chegue. E essa é mais uma das coisas que uma boa história precisa ter. Mas dentro dessa estrutura, tem mais algumas coisas que precisam acontecer para uma história ser extremamente atraente. Primeira delas, gerar emoção. Toda boa história, toda história memorável, todo conteúdo memorável faz a gente sentir. Se você conseguir fazer o seu cliente sentir raiva, animação, curiosidade, você vai ter uma boa história. Então, pense em como fazer o seu cliente sentir. Pense em como envolver ele. Dê detalhes, gere identificação. Esse é mais um dos elementos que uma boa história tem. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês que é super importante sobre storytelling. Nós, seres humanos, isso daqui é uma das coisas que mais mudou mesmo a minha forma de enxergar a criação de conteúdo e o storytelling. Nós somos seres que espelham. Então, quando você tá me contando uma história sua, eu tô pensando como seria se eu estivesse vivendo essa história. Então a gente se projeta como protagonista. Por isso que a gente chora quando Marley morre. Porque é como se fosse o nosso cachorro, entendeu? Obviamente numa proporção muito menor, né? Mas é por isso que a gente consegue lembrar da cena de como foi, porque a gente se projeta na história. Quanto mais você conseguir fazer as pessoas e as histórias serem emocionalmente envolventes, e quanto mais você gerar identificação, mais a pessoa vai conseguir se projetar como protagonista e mais envolvida ela vai ficar com a história. Então pense nisso, pense nos elementos de identificação. Existem alguns detalhes, algumas frases, algumas falas, crenças. Por isso que quando você fala de criar conteúdo, você não pode ficar em cima do muro. Porque para contar uma boa história, você precisa gerar identificação e as pessoas têm opinião. Elas não são pessoas neutras. Por mais neutras que algumas pessoas pareçam, elas não são neutras. Porque todo mundo tem aqui, pensamentos. A partir do momento que você pensa, você tira conclusões. A gente não gosta de viver na dúvida, né? A dúvida, ela assombra um pouco a gente. Então a gente tem algumas coisas que a gente se inclina mais pra pensar. E aí quando você vem me falar algo que você fala, nossa, eu me identifiquei muito, fica mais fácil você se projetar como o protagonista. A partir do momento que ficou mais fácil você se projetar, você vai se envolver mais. Então vamos recapitular. Você precisa ter estrutura, começo, meio e fim. Você precisa ter conflito, você precisa ter emoção, você precisa também gerar identificação através dos detalhes corretos. E pra mim, o último elemento que você precisa ter pra a gente conseguir mesmo fechar com só o essencial pra contar uma boa história é simplicidade. Os melhores storytellers do mundo são simples. Eles falam de uma maneira que uma criança de 7 anos, 4 anos entenderia. Isso é uma das coisas mais legais quando a gente fala de criação de conteúdo. A maior parte das pessoas, elas estão ali com a atenção super dispersa no momento de entretenimento da vida delas. Se você chegar com conteúdo complexo, elas não vão parar para te assistir. Por isso que você usa a história para embalar como presente. Você pega situações que estão acontecendo no mundo, temas que são em alta, e aí você embrulha esses temas para presente. Você embrulha a informação que você quer transmitir para presente, usando
como contexto, como analogia, que é um recurso muito usado para simplificar, para dar contexto, para facilitar o entendimento do outro. Steve Jobs era um mestre em simplificar. E agora eu vou te contar um exemplo dele que pra mim é o meu exemplo preferido. Quando o iPod lançou em 2001, o iPod tinha 5 GB, como todos os outros MP4s daquela época. Então, não era um grande diferencial. Mas na hora que o Steve Jobs estava apresentando o iPod, ele pegou aquele negocinho pequenininho na mão dele e falou: o iPod são 1000 músicas no seu bolso. Ele tangibilizou, ele simplificou. Não são exatamente 1000 músicas que cabem no iPod. Por quê? Porque são 5 GB. Pode caber 900, se você quiser músicas maiores. Pode caber 1100, se você quiser músicas menores. Mas ele não vai na risca, ele vai no que é mais fácil para simplificar para o usuário. E aí, ele consegue gerar desejo em algo que as outras marcas nunca conseguiram gerar desejo, como ele gerou. Perceba que tem uma analogia, tem uma simplicidade, tem um envolvimento para 1000 músicas no seu bolso. Isso não é um storytelling exatamente, mas é sim uma técnica de embalar informações para presente. E é isso que eu quero que você faça com tudo que você for informar a partir de agora. Pense sempre, como eu posso falar isso de uma maneira mais atraente. Então, quando eu penso em falar para você que você precisa criar conteúdo com estratégia, ao invés de eu falar isso, eu pego uma pessoa que faz isso e eu analiso. E aí eu embalo para presente, deixo com cara de entretenimento para você poder assistir. Então, se você é uma nutricionista e você quer falar sobre o porquê você pode comer pão, traga isso de um jeito lúdico. Explique, mostre, que aí vai ficar muito mais fácil das pessoas entenderem. Então, para fechar com chave de ouro, o meu recado para você é: simplifique. Use analogias. Não esqueça de gerar emoção, de dar os detalhes mais importantes e só os essenciais para que o seu cliente se projete como protagonista da sua história. Vamos trazer isso para a prática? Então você vai usar um gatilho, um gancho no começo do seu vídeo e você já vai introduzir a história. Antes de eu entender isso, eu me sentia assim. Até que um dia, algo mudou tudo. Foi aí que eu percebi. Desde então, eu comecei a aplicar isso e olha o que aconteceu. Esse seria um roteiro básico que você pode, inclusive, usar nos seus vídeos. Eu vou deixar a descrição disso que eu acabei de falar aqui na descrição do episódio. E se você tá pensando no final desse episódio que não, eu não sei contar histórias, eu não tenho boas histórias, você tá muito errado. As histórias, elas moram no seu dia a dia. Porque as melhores histórias e as mais identificáveis vão ser aquelas que você viveu. Mas você precisa vestir a lente do storyteller para você conseguir enxergar elas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A atividade prática de hoje é você tentar escrever a sua jornada profissional, independente de qual momento da sua profissão você esteja, de uma maneira que fique com cara de storytelling. Quando tudo mudou? Quando foi que você decidiu fazer o que você faz? Você tá infeliz e você decidiu que você tá infeliz e você tá começando uma jornada agora? Então você tá vivendo a explosão e a partir do momento que agora você decidiu tudo vai ser diferente, como que você vai contar isso pro seu público? Cria aí, pensa como se você fosse dividir em um conteúdo. Essa é a atividade da semana. Queridos, muito obrigada e até semana que vem. Beijo grande. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar e principalmente me dar o seu feedback falando o que você achou desse episódio, tá bom? Tchau!